Democracia no Ar. Muito bom dia, começamos aí com a belíssima voz de Marlene Pastro, contando um pouco da história de Anita Garibaldi, essa mulher guerreira. Um beijo muito grande no coração de você que está chegando, nos acompanhando pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado e pela Rádio Democracia. Esse é o Democracia no Ar e comigo o ministro Eugênio Aragão. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Para mim é uma satisfação, como sempre. Essas terças-feiras são, para mim, um dia muito especial. E vamos aproveitar pedindo a você que compartilhe. Então tem uma pequena orientação. A gente sabe que essa rede social pela qual nós transmitimos o programa tem algumas modificações. Então você clica em compartilhar e compartilha dentro dos grupos. Ao mesmo tempo que clica em compartilhar, copia o link e espalha também pelo WhatsApp, por várias outras redes, para que nós tenhamos o maior alcance possível. Quero, Eugênio, hoje já começar falando nesse julgamento do habeas corpus no STJ do nosso presidente Lula. As pessoas nem disfarçam, né? Afinal de contas, quer dizer, nós vamos ver aqui já novamente um outro show, que nem foi o de Porto Alegre, com transmissão ao vivo, né? Para que isso? Para que isso? Quer dizer, quando se trata de desconstruir uma pessoa, eles fazem ao vivo. Quando é de protegê-lo, não. Né? Então, infelizmente, é o sinal dos tempos. Agora, eu pessoalmente não tenho muita esperança em relação ao que vai acontecer no STJ. Claro, sempre uma chaminha acaba ficando, mas eu não acredito não, porque ontem mesmo eu falei com o ministro e ele falou o seguinte: olha, o STJ não tem para onde fugir, porque tem aplicado a ferro e fogo nas duas turmas essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que permite a execução provisória da pena depois do segundo grau, e, na verdade, numa interpretação até mais rigorosa, no sentido de dizer que essa execução quase que é obrigatória, o que o Supremo não disse. Mas com isso o STJ se colocou realmente numa arapuca, porque não tem como, ainda que esse caso tenha, vamos dizer, nuances diferentes, não tem como dar um tratamento muito diferente. Eu não acredito que o STJ conceda essa ordem de habeas corpus por conta desses precedentes deles. E o que vai acontecer aí? Nós vamos ter ou o Supremo Tribunal Federal declarando que com o julgamento do STJ do habeas corpus, o habeas corpus no Supremo está prejudicado, porque aquilo é um habeas corpus do STJ, uma vez julgado. Muda-se o título do ato coator, mas aí também isso seria uma bobagem, porque faria apenas com que a parte no dia seguinte tivesse que entrar com outro habeas corpus, dizendo a mesma coisa que já disse, né? Só criando mais papel e mais trabalho.
Então, é possível, o mais inteligente seria, após o julgamento pelo STJ, que o Fachin, então, abrisse vistas para os impetrantes, para que eles, se eles quisessem acrescentar mais alguma coisa, depois já levasse em mesa esse HC, não esperasse para ser marcado dia e hora pela presidente. Leva em mesa, é a melhor coisa que se faz, porque o relator tem essa prerrogativa de levar em mesa alguns processos que são urgentes, faz isso nas turmas, por que não pode fazer isso no pleno? Não é isso? E atropela, não tem outro jeito, porque é uma questão de justiça, diferentemente do que diz a ministra Carmen Lúcia. Pautar o processo do Lula não é dar-lhe um tratamento diferente. Não pautar é que é dar-lhe um tratamento diferente, com o objetivo único de vê-lo levado ao cárcere, né? Agora, temos que realmente considerar que corremos essa semana um risco real, né? Um risco real, é uma iniquidade sem tamanho, né? Acredito até que, se isso viesse a acontecer, o pior viesse a acontecer, deles levarem Lula preso, eu acredito até que um HC liberatório o soltasse de novo. Mas o que a direita quer no Brasil é a cena. É a cena de Lula sendo preso, né? É a exposição desse mito que é o Lula, né? Vamos dizer, desse símbolo que é o Lula, para desconstruir a sua imagem e, com isso, inviabilizar eleitoralmente, porque este é um ano muito crucial, eleitoralmente, o PT e suas lideranças nas eleições de 2018. Ou seja, tudo não passa de um golpe, ou da continuação daquele golpe que começou, teve seu auge em 2016, né, com outros atores. Agora o judiciário realmente vestindo realmente a sua roupa do golpe. É uma coisa muito engraçada. Quando os poderes não eleitos, né, Ministério Público, Judiciário, se arrogam legitimidade política, dá tudo errado, né? Eles não têm nenhum tipo de voto. A única forma deles se legitimarem é fazerem o trabalho deles direito. Eles têm uma legitimidade técnica, uma legitimidade burocrática, mas não tem uma legitimidade popular, né? Então, jogar para a plateia é uma completa distorção da finalidade do judiciário. Ele não serve para isso. O judiciário deve preferencialmente decidir em câmara. Claro, vão dizer a turma do lado de lá: mas a ação penal é pública, tem que ser público. Olha, a ação penal é pública significa que a defesa, seus advogados, as partes, têm acesso a todos os documentos. Não pode simplesmente a ação penal, quer dizer, o Estado esconder algo da defesa, das partes, dos interessados. Mas a ação penal é pública, mas ela não é pornográfica, né? Ou seja, não significa que ela tem que estar desnuda para todo mundo e expondo, né, a honra alheia, expondo, vamos dizer, todas as mazelas de vamos dizer, da intimidade das pessoas. Isso não é justo, né? Porque isso peca sempre contra a presunção de inocência, porque a pessoa já é colocada num pelourinho, né? Vamos dizer, como que levado pelas ruas da cidade para todo mundo jogar tomate e ovos em cima dela. Isso é uma atitude medieval. Nos Estados Unidos, por exemplo, nem se pode fotografar uma sessão de tribunal. Tem aqueles desenhistas lá que ficam... Isso é a única coisa que se tolera, que se desenhe, né, a cena do tribunal. Mas fotografar é proibido. Por quê? Porque é a imagem da pessoa. O que o direito penal espera, pelo menos, isso é que diz o discurso dogmático, o discurso ideológico, é que aquele que passa pela persecução penal, depois é condenado e punido, que depois da punição ele se reabilite e volte a, vamos dizer, a fazer suas pazes com a sociedade e conviva com ela.
Como é que uma pessoa pode fazer isso se sua reputação foi definitivamente destruída? Né? Então, o direito penal, sempre digo isso, é público sim, como garantia da publicidade para as partes. Para as partes. Mas a ação penal não é pornográfica. A Anne, na página do PT na Câmara, te pergunta assim, mas Eugênio, como fazer com o judiciário que vem de Leão? Aonde pedir socorro? Olha, é aquela coisa, né? Quando o judiciário se mancomuna com o Ministério Público e com a polícia e transforma tudo isso vamos dizer, numa coisa só, né? O cidadão fica exposto, né? Porque um fica protegendo o outro em vez de controlar, né? O que ocorre numa situação dessa, muitas vezes, vamos dizer, é uma atitude de condescendência criminosa, né? Ou seja, é como que aquele chefe na repartição que sabe que seu subalterno está fazendo coisa errada e ao invés de chamá-lo à disciplina, né, e a instaurar procedimento, passa a mão na sua cabeça, né? Isso no direito penal tem nome, chama-se condescendência criminosa. Então, se o Ministério Público passa a mão na cabeça da polícia, o Judiciário passa a mão na cabeça do Ministério Público, aqui nós temos uma relação de condescendência criminosa, né? E isso é muito ruim. Quer dizer, é muito ruim quando os órgãos não desempenham as suas funções. A quem recorrer? Bom, o Judiciário ele existe para quê? Para impedir que as pessoas façam justiça com suas próprias mãos. Né? É como se fosse uma expropriação da dor da vítima, né? Porque a vítima pode ser tão violenta quanto o autor do crime, querer responder à ofensa com a mesma moeda. Né? Então, por isso, o Judiciário toma para si essa responsabilidade de neutralizar a vítima. Né? Agora, se o Judiciário peca, a vítima corre solta, né? E vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, quer dizer, o Estado de Direito ele corre um enorme risco quando o Judiciário não cumpre a sua função. Porque uma hora isso estoura. As pessoas a pessoa comum pode não conhecer direito como técnica jurídica, mas a pessoa comum, ela tem senso de justiça. Isso está dentro de nós, né? A gente tem um senso daquilo que é aceitável e não é aceitável. É só a gente se mirar no espelho e ver assim, bom, eu não gostaria que fizessem isso comigo, logo não vou fazer isso com os outros, né? Se isso que está acontecendo com ele, amanhã pode acontecer comigo. Eu, no lugar dele, não ia estar gostando, não é isso? Então as pessoas têm senso de justiça. Elas podem não saber manejar as leis. E isso pega muito mal para o judiciário, quando a população, pelo menos uma grande parte da população, que está ainda com os pés no chão, tem discernimento, vê que aquilo que está sendo feito não é justo. Não é justo, quer dizer, isso é irremediável, porque uma pessoa, ela pode eventualmente mostrar a injustiça do que está acontecendo com ela e até às vezes se recuperar. O judiciário, quando ele age feito moleque, ele não se recupera mais, é uma instituição que se compromete. Aí, quer dizer, só uma grande reforma, uma mudança do eixo, uma mudança da cultura, é que pode eventualmente nos dar, vamos dizer, o desafogo de reobter justiça. Claro, existem as instâncias internacionais, né? Mas as instâncias internacionais dependem muito do Estado soberano executar as suas decisões. Elas não são autoexecutáveis. Ou seja, uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá de São José da Costa Rica, ela depende da justiça brasileira executar o seu julgado. E o governo brasileiro ter a boa vontade de atender aquela reprimenda. Agora, se o governo não o fizer, o máximo que pode surgir dali é uma censura por parte, por exemplo, da Assembleia Geral da OEA, ou dos órgãos respectivos da OEA,
que vão censurar o governo brasileiro por não ter cumprido com o julgado. Mas não cumprir com julgados da Corte Interamericana não é uma coisa tão incomum, né? Porque a Corte Interamericana funciona dentro de um ambiente de estados com muito pouca solidez democrática, que são os estados aqui do nosso subcontinente. Então, isso significa que a Corte Interamericana ela fica realmente também à mercê. Nós temos também aqui, no caso Lula, o Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, onde, né, está atualmente correndo uma demanda do Lula contra a Lava Jato. Também a mesma coisa, o que se vai fazer ali no final, não, vamos dizer, é constatar. É um documento público, pelos quatro cantos do globo, constatando que o governo brasileiro descumpriu suas obrigações para com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Mas o governo brasileiro pode se comportar como um moleque e dizer, e daí? Né? E daí? Quer dizer, isso não tem o condão de gerar respostas mais contundentes. Só teria se dessa atitude do governo brasileiro é que surgisse uma ameaça à comunidade internacional. Aí sim o Conselho de Segurança poderia se mexer e aplicar sanções e tal. Mas aí precisa ter uma ameaça à paz internacional. Não é o caso. Não é o caso. Quer dizer, é um problema de direitos humanos, é um problema realmente da estrutura, do funcionamento das instituições brasileiras. Então eu não vejo também ali nenhuma solução. Quem vai fazer justiça a Lula? Quem vai fazer justiça àqueles que se empenharam em demonstrar sua inocência e realmente transformar essa sociedade? É a história. É a história. Nós temos sim que educar os nossos jovens, nós precisamos prepará-los para o futuro. Se nós pudermos virar esse status quo, vai ser daqui para alguns anos. Né? Mas tu acreditas que um dos mecanismos é o exercício da cidadania nas eleições agora de 2018? Olha, é fundamental a eleição não só para eventualmente ganhar, mas a eleição ela tem uma função muito grande de fortalecer a unidade do partido, a unidade da esquerda. Tá? Por quê? Porque é um momento de debate, de reflexão sobre o momento político brasileiro. As pessoas saem de casa para fazer a sua opção política, né? E é um momento também em que se tem condições de mobilizar. Se mobiliza e se busca, através do debate, fortalecer a unidade e a capacidade de atuação do partido. Então, por exemplo, o PT durante muitos anos, né, o PT foi criado em 1980, e durante muitos anos, o PT era, vamos dizer, como o patinho feio da política brasileira. Mas o PT foi religiosamente comparecendo a todas as eleições. E assim foi se fortalecendo e fortalecendo e fortalecendo e fortalecendo até ser esse partido que é hoje, que já teve 4 vezes o mandato de presidente da República, já teve a maior bancada na Câmara dos Deputados. Né? Então esse partido hoje, um partido de massa estabelecido, ele foi se firmando ao longo dos anos pelo processo eleitoral. Então a eleição é muito importante para isso. Ela é, como eu digo, é um momento de reflexão e mobilização. Mas a eleição, não vamos ser tolinhos, a eleição não vai resolver o nosso imbróglio, né? Nem de um lado nem de outro. Mesmo que consigamos fazer Lula concorrer e eventualmente ele venha ganhar, né? Isso está longe de resolver, de botar esse país no lugar. Né? É um processo longo, é um processo em que as pessoas têm que tomar consciência do seu papel histórico. Né? A pessoa só consegue se liberar, né, de suas dependências econômicas, sociais, no momento que ela se conscientiza desse papel histórico que ela tem, né, e realmente larga a mão, né, daquilo que realmente
tem muita utilidade para o processo político, né? Tem coisas que realmente não mudam muito. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito são briguinhas de ego dentro da esquerda, né? Brigas de ego são a pior coisa do mundo, e pior quando essas brigas de ego são expostas para fora, né? Quem faz a festa quando dois brigam é o terceiro. Isso já dizem os alemães, né? Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Quando dois brigam, o terceiro se alegra, né? Então, quem é o terceiro? É MBL, Bolsonaro, Bolsonaretes, Bolsominions, né? Esses estão nessa altura rindo de uma orelha para outra por causa das briguinhas tolas da gente, né? As briguinhas de esquerda, uns querendo ser mais moralistas do que o outro. Por exemplo, às vezes, nossos companheiros do PSOL, tem alguns deles que acham que são limpinhos, né? Que na política tudo corre de acordo com a liturgia mais clara de uma religião sem máculas, né? Se acham realmente umas verdadeiras vestais, né? Isso está errado, né? As pessoas, principalmente da esquerda, devem ler um pouquinho mais as obras de alguns autores de esquerda. Por exemplo, Jean-Paul Sartre, né? Le Mains Sales, As Mãos Sujas, né? Mostrando que pessoas que estão na linha de frente, às vezes não tem como, né, se esquivarem de sujar as mãos. Faz parte do processo de sujar as mãos. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para frente e deixar frescuras, algumas frescuras de lado. Sujar as mãos, eu chamo aqui, é ficar feio na fita, né? Agora, por quê? Porque a fita é da mídia, né? Eu não tenho preocupação nenhuma se tem gente que tem bronca de mim, né, na direita, que eu fiquei feio na Folha de São Paulo, porque eu fiquei feio no Estadão, ficou feio lá na Rede Globo. Se me ofendem, claro que eu tenho o direito de responder, né? Mas, sinceramente, eu até hoje não respondi ninguém. Eu simplesmente, os cães ladram, a caravana passa. Exatamente. Né? Ou seja, vai fazendo seu trabalho, olhe para frente, é assim que você se emancipa e tenha consciência do seu papel, que é o papel de todos nós. Ninguém tem um papel mais do que o outro, né? O papel é um papel coletivo, somos todos nós, né? Então os eguinhos têm que serem deixados de lado, né? Precisamos deixar os eguinhos de lado. E vamos trabalhar. Tem muito trabalho pela frente. Tem muita gente esperando, né, respostas para perguntas. Muita gente que está quase que catatônica, né, sem saber o que fazer, né, no país que está numa das suas piores crises políticas da sua história, né? Então, nós precisamos nos entender melhor, né, e parar de ter nojinho um do outro, né? Então vamos aproveitar, você que está chegando agora, seu Democracia no Ar, nós estamos juntos de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. Você clica em compartilhar, copia o link para espalhar aí nos mais variados meios que você usa, ou então você pode clicar em compartilhar e espalhar nos mais variados grupos do próprio Facebook. O Pedro Nascimento te pergunta o seguinte, já vou dar o seu recado aqui. O Pedro Nascimento diz o seguinte: Eugênio, Moro está deixando o cenário aqui se sujou em favor de interesses externos. Quando eu disse que já vou dar o seu recado, era para outra pessoa. Olha, não vou botar isso desse jeito, não. A verdade é o seguinte: o homem tem razões para estar com paura, né? Afinal de contas, ele mexeu com os brios de muita gente. Tem muita gente hoje profundamente decepcionada com a justiça brasileira, e ele é a principal causa disso, né? Então, é bom ele se afastar do cenário. Eu não acho ruim não que ele vá para lá, que se vaya, né, com Deus, porque as coisas que não nos fazem bem, né, a gente não que adianta querer ir para cima dele,
dá um soco no nariz. Quer dizer, com isso você acaba o quê? Botando sua raiva para fora, fica contaminado por essa bronca. Não, as coisas que não nos fazem bem, para lá, manda embora, tá bom, vai embora. Eu não tenho nenhum problema de Moro ir embora, não. Tá? Eu prefiro que ele vá, eu prefiro que ele se apague, né? Lá numa linda casinha, lá em uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e tenha lá a sua família, né, com sua casinha amarela, de as janelinhas azuis, um cachorrinho chamado Bob, né, e lá tem a sua felicidade, vá, né? Não quero, porque é aquela coisa, muita gente está afim, claro, com razão, né, de pegar o cara na jugular, né? Ele fez por onde? Eu sempre avisei isso. Juízes precisam andar na linha, precisam cumprir com a liturgia do cargo rigorosamente. Isso é a segurança que eles têm de que as pessoas vão manter distância, mesmo que entendam que uma decisão as tenha prejudicado. Por quê? Porque essa aura de imparcialidade, de respeitabilidade, cria uma proteção. Né? Agora, quando o juiz se comporta, né, como um ator político na arena, né, na arena da disputa, quando ele deixa de ser administrador da rinha para ser um galo da rinha, né, ele vai ver as suas penas voarem também. Né? Isso acontece. Então, ele certamente não é uma pessoa burra, ele sabe que, vamos dizer, aquilo com que ele mexeu criou enormes suscetibilidades dentro da sociedade, e ele faz bem de se afastar mesmo. Não me atrapalha isso, não. Paulo Verdolin, um beijo grande para você que está nos acompanhando aqui na Rádio Democracia. Eu falo com você sim depois, não tem problema. Mani Conceição, muito obrigada pelos seus comentários, muito obrigada. José Ribamar diz assim, ó, eu gostaria de saber por que a Lava Jato está fazendo 4 anos e nenhum acusado e réu com provas do PSDB foi preso ainda. Ora, que perguntinha. Não vamos ser ingênuos. Vamos lembrar, né? O Estado e suas instituições são órgãos de classe. Ou seja, de classe não de que são corporativos, né? São órgãos que pertencem a um poder de classe, né? Então, o PSDB é parte desse mesmo establishment, né? E que fazem parte juízes, membros do Ministério Público, polícia, forças armadas, boa parte das igrejas, né? Tudo isso é o quê? É uma superestrutura social, né, que serve para garantir o funcionamento de um modelo econômico expoliatório, né, sem que haja, vamos dizer, nenhum tipo de ruído. Né? São, vamos dizer, instituições que funcionam como mecanismos de abafar fricções dentro da sociedade, ou seja, funcionam como, vamos dizer assim, um KY, não é isso? Funcionam como um KY dentro de uma sociedade. Isso que são as instituições, né? Então elas fazem de tudo para manter as coisas dentro da sua ordem, né? Para que não haja contestação daquilo que é mais importante, que está debaixo delas, que é a infraestrutura de produção, né? O modelo de produção, o modelo de exploração do homem pelo homem, né? E isso tudo faz com que essas instituições devam ser entendidas como a ponta de lança da luta de classes, né? É claro que eles vão ter leniência em relação aos de sempre e vão ser furiosos em relação aos nossos, né? Isso faz parte. Os que estão com Abadá, eu sempre digo isso, né? Eles são bem-vindos. Os da pipoca levam o pau da polícia, né? É assim no carnaval
E é assim no dia a dia, principalmente num país que tem uma tradição escravocrata, né, em que quem está em cima da carne seca usa da violência aberta para excluir, né? É diferente, por exemplo, você pega uma democracia mais assentada, né, uma democracia burguesa mais assentada, vamos dizer, a União Europeia, qualquer uma delas, né, França, Alemanha, né, as coisas são feitas, vamos dizer, com um pouquinho mais de cuidado quanto às aparências, né? Os mecanismos de proteção do status quo, as instituições, elas estão presentes e são, vamos dizer, eficientes como sempre, mas são mais eficientes do que as nossas, porque elas conseguem mostrar no dia a dia alguma aparente equidistância, né? Aplicam as leis da burguesia de um modo que o proletário consiga achar que aquilo lá é justiça. Então, é algo bem mais elaborado, né? Agora, nós não, nós somos uma sociedade de, vamos dizer, de feitores, né? Ou seja, nós, infelizmente, não temos vamos dizer, esse cuidado. Então, a justiça não tem medo de realmente vestir a carapuça, de dizer claramente a que ponto, de que lado está. Isso daqui também tem muito a ver com aquilo que eu falei da última vez, né? Uma frase que me marcou muito, e ontem também falei isso lá, do Trotsky. Quanto mais a gente chega num momento de confronto, né, de confronto final, mais as coisas vão ficando claras. Né? Quando você está num momento em que é interessante construir consensos, as pessoas vestem máscaras. Né? Quando Lula foi eleito em 2002 e inaugurou seu governo em 2003, todo mundo era lulista, né? Até seus inimigos. Fernando Henrique Cardoso fez um discurso, né, elogiando a capacidade do Brasil de trazer um operário à presidência da República e fez elogios rasgados a Lula, né, logo depois da posse do Lula. Estava todo mundo, né, se fingindo em festa. Claro que muitos estavam com aquele sentimento meio ruim dentro da barriga, né? Não estavam, mas era importante disfarçar, porque era importante construir um consenso em que quem estava em cima da carne seca não fosse perder demais, não é isso? E do outro lado, do lado nosso, também era importante também manter as aparências, porque não nos interessava, em hipótese nenhuma, provocar marolas no momento em que o Lula estava se firmando no governo para poder executar os seus programas de inclusão social, de combate à fome, de moradia, de reforma agrária, tudo mais. Então ele precisava de um momento de paz. Não se podia sair ali soltando o traque. Então, nesses momentos, quando o conflito não é uma realidade presente, né, as pessoas disfarçam. Mas na medida em que o conflito vai chegando, quer dizer, vai se afunilando, né, Trotsky dizia isso, as máscaras vão caindo e as pessoas mostram o que elas são. Né? Hoje, os bolsominions saíram do armário. Né? Alguns anos atrás, quando eu estava no CDDPH, se uma pessoa falasse 1/10 do que hoje essa direita raivosa fala por aí, isso seria um choque que gerava, vamos dizer, efeitos imediatos até em bancadas no Congresso. A coisa acabou, vamos dizer, diminuindo um pouco de impacto esse discurso de ódio, curiosamente com uma pessoa que se diz religiosa, né, e que tem carinha de santo, né, que é o Feliciano. Né? Quando o Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, parece que abriu-se a porta para o discurso de ódio, o discurso contra princípios de humanidade,
racionalismo humanista, né, ficar solto, esse discurso ficar solto. E a partir daí ninguém mais controlou. É o Bolsonaro dizendo para a deputada Maria do Rosário que ela não merece ser estuprada, né? É Bolsonaro pisando no pé do Jean Willis, né, na votação do impeachment, né, só porque ele não suporta, né, vamos dizer, a tolerância em relação aos homossexuais, os LGBT, e ele não teve problema nenhum de botar isso para fora. Agora, as coisas vão piorando quando as instituições não reagem, quando elas também estão contaminadas. O que fez a Comissão de Ética da Câmara em relação ao Bolsonaro? Nada, passou a mão na cabeça dele. O que fez a Comissão de Ética em relação a tudo isso que foi exibido em relação a Tancredo Neves, a Aécio Neves? Né? O que fez a Comissão de Ética do Senado? Apesar de malas, de tudo, de interceptação, quer dizer, por muito menos Delcídio foi varrido do Senado. Quer dizer, a gente vê que essas pessoas não têm mais vergonha de mostrar, né, o seu bias, ou seja, realmente o seu lado, o seu partidarismo, o seu partisanismo, né, em todo esse quadro político que nós vivemos. Tem muitas pessoas aqui te perguntando, eu até tinha anotado aqui para conversar contigo, a respeito desse posicionamento da procuradora Raquel Dodge, da execução da pena àqueles que forem condenados em segunda instância. Tu já viu, né? Mais do mesmo, né? Olha, quando alguém pergunta como é que o Ministério Público vê isso, assim, óbvio, lulante, né? A gente sabe. Olha, é só ver toda a história recente do Ministério Público na persecução penal para saber que eles não estão do melhor lado, né? Não respeitam mais garantias fundamentais nem nada. A Raquel, ela precisa do apoio da sua corporação. E isso faz parte, vamos dizer, da gramática de funcionamento interno daquele órgão. Hoje, todos os cargos são eleitos, né? Então, por exemplo, o que a Raquel Dodge poderia fazer se tivesse um conselho superior todo em oposição a ela? Então, ela precisa manter algum tipo de popularidade dentro da casa para, enfim, chamar os procuradores a apoiá-la. Como a casa hoje é infestada por essa visão law and order, né, essa visão completamente repressiva do direito penal, e não se podia esperar dela que ela dissesse coisa diferente. Agora, a Raquel Dodge é uma pessoa muito inteligente. Né? Eu sei que na hora de refletir, ela sabe que isso que ela falou é uma enorme de uma besteira. Né? Como é que você pode dizer que vamos dizer, a omissão ou a falta da prisão depois do segundo grau, né, é uma injustiça e é inconstitucional? Quer dizer, inverteu as coisas, né? Quer dizer, nós estamos hoje, eu já falei isso uma vez aqui, nós estamos aqui no Brasil experimentando uma verdadeira saturnália do judiciário. Simplesmente homem virou mulher, mulher virou homem, né? Pai virou filha, filha virou pai, e filha virou amante, né? É isso que os romanos faziam nas suas saturnálias, né? Mas mostrar que a ordem tinha que ter o seu lugar. Então tinha uma semana em que todo mundo invertia os seus papéis. O Brasil virou uma saturnália, ou seja, para dizer que é inconstitucional não punir. Claro, o Ministério Público já tem algum tempo essa mania de dizer que a punição é um valor constitucional. Tá? Olha, a punição ela não é um valor. A punição é um mecanismo de repressão para manter uma determinada ordem. Tá? Toda norma para funcionar tem um aspecto punitivo. Se você não cumprir com a norma, vai ter uma consequência. Essa consequência costuma ser desagradável, né? É aquilo que a gente chama de sanção, né? A sanção, ela dói no dente. Né? Então, mas dizer que sancionar é um princípio constitucional,
Claro que não. O que é o princípio constitucional é o que está no seu preceito. Ou seja, é a dignidade da pessoa humana. Esse é o preceito constitucional. Isso é o princípio. A punição é aquela, vamos dizer, tábua de salvação, quando o Estado não consegue ser eficiente o suficiente, né? Desculpe essa mistura de palavras aí, não foi muito bonita não, mas quando o Estado não consegue ser eficiente para cumprir com os preceitos constitucionais. Então aí ele lança a mão do direito punitivo, né? O direito punitivo, ele assume um papel simbólico, no fundo, para esconder a incapacidade do Estado, né? Então, muitas vezes se usa o direito penal apenas, né, para mostrar que o Estado, quer dizer, para evitar de mostrar que o Estado não conseguiu cumprir com o seu papel. Então, dizer que punir não punir é inconstitucional, não, a Constituição não traz isso. Para começar, a Constituição não traz nenhum tipo de princípio quanto aos limites da publicidade da ação penal. Ele diz só que a ação penal só remete à ação penal pública. Não diz a Constituição, não fala nada a respeito de pena máxima, só diz que não pode ter pena perpétua, de caráter perpétuo, e pena de morte, né? Fora em contexto de guerra. Então, a Constituição, ela deixa o direito penal muito solto para a, vamos dizer, disciplina infraconstitucional, ou seja, quem cuida das penas, quem cuida do detalhe da persecução penal é a lei ordinária. Isso não está na Constituição. E depois, dizer que é injusto, injusto de que modo? Injusto depois daquele teatro que foi feito em Porto Alegre, com os 3 embargadores se comportando, feito meninos travessos, combinando o jogo com data e até com a pena. Ministério Público, o colega Gerum, que me perdoe, mas fez um papelão, esqueceu que Ministério Público antes de mais nada, fiscal da lei, muito antes de acusador. Gerum não, Gerum simplesmente fez parte do jogo. Quer dizer, é uma pena, porque pessoas que são muito bem instruídas deveriam ter discernimento, né? Não deviam se prestar ao papel por vaidade, por preconceito, né? Se prestar ao papel de ponta de lança, né? De uma briga que não é deles, né? Não me consta que esses pequenos burgueses do Ministério Público sejam donos de fábrica, né? Não são capitalistas, não são coisa nenhuma, e na hora que eles tiverem feito o serviço deles, os vencimentos deles vão lá para baixo, né? O Estado não vai ficar cevando, né, uma categoria que está ali para morder o seu traseiro, né? Então uma hora isso vai parar, e eles estão achando que estão abafando, não, estão fazendo um serviço sujo, né, que Janot, né, deu toda essa perfeição, né? Hoje está lá dando aulas, entre aspas, na Colômbia, porque achou que o Brasil não é um lugar bom de se ficar, que nem o Moro, né? Então preferiu a Colômbia, né? O Janot dando aula deve ser uma coisa muito curiosa. Eu tá? fiz o ar de riso, mas eu tive que rir agora. Porque, desculpa, olha, eu não consigo imaginar esse moço que não sabe nem falar direito em público dando aula. Difícil. Olha, eu não sei não. Quero mandar um abraço para a Glaci Leão, estou te mandando um abraço aqui na Rádio Democracia. Eugênio, a Zenaide Virgínia me lembra do recadinho aí do Gabriel. Vamos sempre compartilhar, curtir, comentar, e a gente quer saber também a cidade de onde você está vendo a nossa transmissão. Tem gente dizendo por aqui que hoje, o que está acontecendo com você, se você está meio desanimado. Não, hoje ele está um pouco cansado dentre tantas atividades aí, mas está tudo muito bem. Não, tá tranquilo. Hernani Dias diz assim, você acha que o Brasil está voltando para um regime de ditadura, ou nós já estamos vivendo uma ditadura? Já que o Judiciário Federal não respeita a defesa do presidente Lula e quer prendê-lo, mesmo sabendo que contra estas denúncias não há prova nenhuma, Eugênio Aragão. Olha,
Para a gente saber se o Brasil está virando uma ditadura, antes de mais nada, a gente se perguntar, o Brasil é uma democracia? Né? A verdade é o seguinte, na ditadura, naquela ditadura de 64 até 85, 88, alguns botam 85, quando voltou o governo civil, outros ainda botam em 1988, tanto faz. Essa ditadura militar, ela torturou, ela fez desaparecer, ela matou, né? Ela reprimiu, ela censurou, né? Ela manipulou os partidos políticos, né? Fez votações extremamente casuísticas, tudo isso. Agora, vamos olhar para um lugar como Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, vamos olhar lá para lugares como Cabo Sul, né? Aquelas pessoas que estão lá nunca vieram para a democracia, né? A polícia continua entrando nas suas casas sem pedir licença, sem mandato, botando coturno na porta delas, leva pelo cabelo o filho da casa para fora e às vezes criva de bala na frente da família, vai para a delegacia de polícia, bate, tortura, mata, né? Essa ditadura, ou esse governo que nós temos, manipula as votações e tudo, porque usa o dinheiro do contribuinte para distribuir prebendas para os deputados votarem de seu jeito, não é isso? Então, cada um faz, no fundo, aquilo que vinha sendo feito durante aquele período da ditadura. Para quem é pobre, para quem está na periferia da sociedade, não tem diferença nenhuma. A diferença é para nós, da classe média, classe dominante, né? Que hoje sim não tem medo de falar, que não tem medo de seus filhos se exporem na política, né? Porque a ditadura para nós foi chamada de ditadura porque atingiu os nossos, né? Ou seja, nós temos uma natural tendência à empatia àqueles que fazem parte do nosso universo. E quem foi reprimido na ditadura militar foram os do nosso universo. Claro, se você reprime os do andar de cima, quanto mais você reprime também os do andar de baixo. Mas não é porque você deixou de reprimir o andar de cima, é que o andar de baixo agora vive a plena democracia, né? Isso é um regime de classe, né? E a democracia autêntica existe quando nós temos a emancipação daqueles que estão sob o jugo de uma ditadura de classe que às vezes toma o nome de democracia representativa. Eu quero aproveitar que a Nara Jucá entrou aí na transmissão. Ontem eu recebi, tá dando para ver, né, Gabriel? Olha, gente. Ah, eu conheço. Eu recebi essa lembrança aqui, Nara Jucá, muito obrigada. Todas as guloseimas que vieram aqui dentro foram distribuídas entre os colegas, porque na verdade são todos eles, sobretudo o Gabriel, que se não fossem eles eu certamente não estaria aqui. E uma das lembranças eu deixei separada para entregar a um dos comentaristas, querida Nara. Então, escolhemos o Gabriel, tá aqui a tua cartinha, né? Muito obrigada. Escolhemos para representar aí todos os comentaristas. Tu aqui, Eugênio, ó. Muito obrigada, bom, Nara, adoro. muito obrigada. Fiquei muito feliz e fiquei muito emocionada também com a cartinha que tu escreveste para mim. Muito obrigada. Poxa, o Acre é um lugar muito especial. Eu adoro o Rio Branco. Já estive lá algumas vezes, inclusive fui procurador regional eleitoral em Rio Branco, substituindo o procurador regional eleitoral por algum tempo. Na época, quando o Edmundo Souza Pinto foi assassinado, ficou lá o palácio ocupado pelo Romildo Magalhães, né? Um tempo tenebroso, péssimo tempo, né? E eu estava lá pelo Ministério Público fazendo a investigação do canal da maternidade, daquele escândalo lá. Passei alguns meses em Rio Branco e olha,
a simplicidade, o acolhimento do acreano, fora, claro, aquela mistura cultural que é o Acre, com a sua cozinha maravilhosa, comi muito bem, dormi bem, saí com pessoas interessantes. Olha, foi um período que ficou marcado. Eu adoro o Acre. Então, Nara de cá, todo o nosso carinho, muito obrigada, gratidão profunda, fiquei muito feliz, sua cartinha me emocionou profundamente, todos os colegas aqui gostaram muito do carinho, de tudo que tu mandaste, e entreguei, né, a principal lembrança que estava dentro da caixinha para o Gabriel, e o Eugênio, então, a gente escolheu para que recebesse em nome dos comentaristas, porque na verdade todos eles fazem esse programa. Queria que você falasse um pouquinho, tem várias perguntas aqui, eu também tinha anotado sobre isso, Eugênio, a quebra de sigilo de Temer. Olha, o Supremo Tribunal Federal ali quis mostrar, se exibir do seu lado imparcial, né? Coisa que a gente sabe que não é. Ou seja, quis dar mostras de uma suposta imparcialidade, fazendo a mesma barbaridade com que fizeram com o Dilma, agora fazendo com Temer. Não é que Temer mereça um tratamento mais condigno, não se trata disso. Temer é aquilo que ele é, né? Não vamos nem usar palavras aqui, porque daqui a pouco sai palavrão. Mas o fato é o seguinte, não é ele, é o cargo que ele usurpou, que ele está ocupando em usurpação. E esse cargo merece respeito, tá? Quebrar sigilo do presidente da República é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque diz a Constituição claramente que o presidente da República ele não pode ser responsabilizado por fatos que são alheios ao seu mandato. São anteriores, fora do seu mandato. Então, no momento que você quebra um sigilo do presidente da República para você apurar coisas que aconteceram antes do mandato dele, né, você está violando a Constituição, porque dali podem surgir outras provas de prática de crime que fatalmente iniciarão o processo de persecução penal. A persecução penal, vamos dizer, na verdade, nada mais do que um conjunto de atos, né, que visam a estabelecer uma pena. Esses atos começam na apuração. Isso é um todo, aquilo que eu chamo de complexo persecutório, né, ou ciclo persecutório. O ciclo persecutório começa com a apuração, depois com a acusação, depois com a instrução, depois com o julgamento e, eventualmente, se não houver absolvição, com a execução da pena. Isso é o ciclo persecutório. Então, quando diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado penalmente, significa que a gente não pode botar para funcionar contra ele o complexo persecutório, o ciclo persecutório, né? Então, é inconstitucional. É profundamente inconstitucional, sim, porque a gente tem que preservar cada poder no seu lugar. E o Supremo há muito tempo já está em nome de um discurso que não é jurídico, é um discurso subjetivo, moralista, às vezes até falso moralista, né? Ele está se excedendo, ele está simplesmente spilling over, ele está indo além, né? Está transbordando dos seus limites constitucionais para invadir a esfera de outros poderes, né? A autocontenção vamos dizer, um marco de amadurecimento do exercício do poder. O poder tem que ser autocontido. Infelizmente, quem age para quebrar sigilo de presidente da República não está se autocontendo. Ele está padecendo de uma doença infantil, né, da prática política, porque ele não tem amadurecimento, né, para saber qual é o seu lugar e saber se conter. Infelizmente é isso.
Quero aproveitar a oportunidade, o Gabriel colocou no topo aí dos comentários, um jornal especial pelo nosso mês de luta, o mês de luta mais intenso de todas as mulheres. Então, um jornal muito especial. Quero cumprimentar os colegas do PT na Câmara. É uma edição belíssima, aliás, como todas as que eles fazem. Um jornal tradicional, um jornal que leva a informação. Então, tá no topo dos comentários. Vamos aproveitar, fazer uma boa leitura nessa manhã e, ao mesmo tempo, também divulgar esse material que está belíssimo. Essa edição, assim como todas as outras. Quero encerrar o programa aqui com um comentário da Teca Chaves que diz: nós agradecemos o Dr. Eugênio Aragão por suas aulas que nos ensinam coisas maravilhosas. Dr. Eugênio Aragão é um sábio e um ser humano espetacular. Faço minhas as tuas palavras, Teca, e sobretudo Eugênio Aragão é um ser humano que merece ser preservado e, acima de tudo, valorizado. Obrigado, Eugênio. Obrigado a vocês, eu me sinto lisonjeado. Nós vamos agradecendo a todos, convidando também para que participem do programa logo mais às 13h30 da tarde, um especial com várias mulheres de destaque no nosso Brasil, que será comandado pela colega Ivana Figueiredo. Então, logo mais às 13h30 da tarde, às 3h30, você tem um encontro marcado aqui nas páginas do PT na Câmara, da Rádio Democracia, com a colega Ivana Figueiredo e várias outras mulheres de destaque no cenário nacional. A equipe está preparando um momento muito especial, não vai ser aqui no nosso estúdio, essa já é a primeira surpresa, então fique ligado, 3h30 da tarde, às 15h30, você é nosso convidado, vamos prestigiar e, sobretudo, intensificar a luta. Um beijo grande no coração. Você volta na terça, Eugênio? Volto. O Eugênio volta na terça-feira e eu volto amanhã às 8 horas com Ricardo Berzoini e Henrique Fontana. Beijo grande e até lá!